Olá pessoal, a gente está aí de volta então agora para começar avançando na matéria, né? E a gente vai então entrar no campo elétrico de distribuição contínua de cargas. Por quê? Até agora o que a gente veio vindo, né? A gente tinha aqui uma carguinha aqui, pontual, outra carguinha pontual, outra carguinha pontual, outra aqui. Aí eu queria às vezes calcular outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aí eu vinha, pegava um ponto P aqui e queria saber qual era o campo aqui. Bom, o que a gente ia lá e fazia, né? Pegava então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu pego um desse daqui. Esse daqui a gente vai lá, traça uma linha, acha o campo elétrico. Aí eu acho que o campo elétrico, o E1 tá aqui. Aí o E7 às vezes está aqui. E7. Aí o E2 eu venho aqui, pego a linha, ele vai estar aqui. Aí por diante, eu vou achando todos os campos de todas as cargas nesse ponto. E aí então eu acho o campo, que seria o campo resultante, por exemplo. Então o campo resultante tá para cá. Esse é o meu E resultante. Beleza. Tá bom, é o que a gente quer encontrar. É um vetor, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Só que agora, o que a gente vai ver? Suponha que agora eu não tenha uma cargas pontuais, né? Suponha que eu tenha uma barra. Pego uma barra e deixa eu ver se aqui consegue fazer. Não. É... Dá não. Cilindro não faz. Tá. Então suponha que eu quero aqui fazer uma. Eu tenho uma barra. Essa barra ela é uma barrazinha carregada. Aqui, ó. E ela tá carregada com uma carga aqui. Uma carga aqui. Pesão. Tá. E agora eu quero saber, por exemplo, qual que é o campo elétrico aqui nesse ponto. Como é que eu faço? E se eu tenho também uma... Posso ter, sei lá, um anel. Tem um anel aqui. Eu quero saber qual que é o campo devido a esse anel nesse ponto. Ou mais, um disco carregado. Eu tenho um disco carregado. Vai ser uma placa circular com uma carga. Vou lá e carrego ela. Como que a gente carrega ela? A gente viu lá. Tem algumas ideias de como carregar, por exemplo, eletrostaticamente. No primeiro capítulo que eu falei sobre cargas, né? De alguma forma a gente vai lá e carrega ela com uma carga Q também. Eu quero saber então para onde vai estar o campo elétrico num ponto que está uma distância aqui, uma distância A dele. Então aqui eu tenho uma figura unidimensional, essa figura é 1D. Por que essa figura é 1D? Porque só tem uma dimensão grande, as outras são muito pequenas comparadas a ela. Por exemplo, aqui eu tenho dimensão, ó, essa dimensão e essa dimensão. Essa aqui e essa aqui é muito menor que essa aqui, né? Do comprimento dele. Então eu posso falar que isso é uma figura quase 1D. E já por exemplo, um disco, né? O disco, ele não chega a ser 2D, ele tem uma certa espessura, né? Só que essa espessura é muito pequena. Então eu digo que tanto o X, né, quanto o Y aqui, o X, depende do que a gente está chamando de X, elas são razoáveis, tem uma certa altura, um tamanho razoável, então não é desconsiderável. Mas essa espessura aqui, né, ela é desconsiderada, né? Então eu falo que essa figura é 2D. E eu posso ter também esfera carregada, né? Uma esfera 3D. Posso ter então uma esfera carregada. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos uma esfera aqui. Não. Então, se eu tenho posso ter uma esfera carregada. Aqui, né? Uma esfera tridimensional. E eu quero saber também qual que é o campo num ponto aqui.
quando a gente chega já em figuras mais complexas, né, 3D, então vai ficando muito mais complicado os cálculos de campo elétrico aí. Então a gente vai ficar só em figuras 1D e 2D. Tá? Vai ser a nossa fonte de estudo aqui. Pera aí. Tá. Então o que acontece quando a gente tem figuras que a gente tem então distribuição? A gente fala que é distribuição contínua de cargas. Por quê? Aqui é uma distribuição discreta. Por que é discreta? Então, quando a gente fala que é discretizada, a gente tem pontos aqui. A gente consegue separar. Então eu somo E1, mais E2, mais E3, mais E4, mais E5, mais E6, mais E7. Aqui não. Aqui o que eu tenho é uma distribuição contínua. Quer dizer o quê? Que todos os pontinhos estão encostados um no outro, fazendo uma figura, formando uma distribuição contínua de cargas. E nesse caso, a gente vai ter que tentar usar algum subterfúgio aqui para poder determinar, né, o campo elétrico. Porque eu só sei campo elétrico de distribuição contínua de cargas. Essa eu sei. É K, Q, dividido por R ao quadrado. Em qual direção? Na direção, eu vou chamar uma direção E-chapéu aqui. E onde esse E-chapéu é na linha que vai da carga ao ponto. Então, essa é a direção, uma direção específica aí, igual, por exemplo, igual eu fiz aqui, ó. Da 1, do 1 para cá eu pego uma linha, né, que vem aqui, e aí nessa linha que vai estar o campo elétrico, né? Então essa linha é a linha que une, então, que vai dar carga até o ponto em questão, que a gente quer calcular o campo. Tá bom. Então, a gente sabe que a gente vai ter figuras aqui. Essas figuras, né, a gente vai passar a falar, quando a gente tem essas figuras contínuas de carga, a gente vai começar a falar de densidade de carga. Vou começar pela densidade linear de carga. E por que isso aqui é importante? Porque vocês vão ver da mesma forma essa densidade linear de massas depois em mecânica vetorial ou em outras matérias da engenharia mais avançada. E quando a gente fala de densidade de cargas, lá você fala densidade de massa. Né? O que seria densidade de massa? É massa dividido por volume. Né? Então, pera aqui, eu tenho uma corda. Né? A corda tem, sei lá, a corda pode ter um tamanho que seja. E eu não preciso ficar sabendo, essa corda aqui, esse rolo de corda tem tantos quilos, agora esse aqui vai ter 20. Como é que eu posso unificar isso para ter um dado só? O dado que eu tenho é o seguinte, é a densidade linear de cargas, que a gente chama de lambda, né? No caso, cargas ou massa. Se estiver falando de massa, né, seria massa por volume, por comprimento. Né? Esse aqui é um comprimento L. Suponho que aqui eu tenho uma carga Q. O que eu falo? Eu falo que a minha densidade de cargas, o que ela é? Carga dividido pelo comprimento. Porque é muito mais fácil eu falar para você, bom, essa corda aqui ela é de densidade 2 kg, 2 gramas por metro, sei lá, 50 gramas por metro. É muito mais fácil, porque aí eu falar, eu quero 10 metros então. Então 10 metros vezes 50 gramas, 500 gramas. 10 metros vai ter 500 gramas. Então, esse conceito de densidade, a gente vai ser muito utilizado aqui. Agora, da mesma forma que eu posso falar que a carga dividida pelo comprimento, suponho que eu pego um pedacinho aqui, bem pequenininho, olha. Um pedacinho. Esse pedacinho, eu vou chamar de DL. DL, por quê? É só um pedacinho pequenininho daqui para cá, ó. Esse pedacinho DL, ele tem entre ele vai ter um monte de carguinha também, né? Vai ter uma carga que eu chamo de DQ, por quê? Quando é algo pequeno, a gente fala um delta, né? Quando é muito pequeno, infinitesimal, a gente fala que é um DL. Ou se eu posso ter um DX, né? Um DY, um DZ, é de comprimento, DL. E DQ seria uma carguinha muito pequenininha. Então, o que eu falo é que o lambda nada mais é que DQ
dl. Então, isso aqui é sempre válido. Isso aqui é sempre válido. Porque eu estou pegando infinitesimal. Agora, esse daqui é só para distribuição homogênea de carga. Homogênea. O que quer dizer isso? O que eu quis dizer que esse aqui é sempre válido e isso aqui só vale para distribuição homogênea? Bom, para eu falar que isso aqui é igual a isso aqui, eu tenho que garantir que a carga está distribuída por igual. As cargas estão distribuídas por igual aqui. Que se eu pego o mesmo um quadradinho aqui, ó. Se eu pego esse quadradinho aqui, ou pego esse quadradinho aqui, eles vão ter a mesma carga. Mesmo tanto de carga deles. Então, estão distribuídos continuamente. Se isso não acontece, às vezes eu pego um quadradinho aqui, tem uma carga aqui. Aqui eu tenho outra. Quer dizer que ele está distribuído de uma forma heterogênea. Certo? Então, a gente vai estar trabalhando com distribuição contínuas ou não de cargas, dependendo do problema. Então, homogêneo ou não, né? Então, quando for homogêneo, se eu falar que a distribuição é homogênea, então eu posso falar que isso aqui é válido. Lambda é a carga total dividida pelo comprimento total. Porque não importa se ela é homogênea, se eu pego 2 quadrados, né? Eu pego a carga desses 2 quadrados e divido pelo comprimento desses 2 quadrados. É a mesma coisa se eu pegar a carga de 3 quadrados e dividir pelo comprimento de 3 quadrados. Ou se eu pegar a carga de todos os quadrados e dividir pelo comprimento de todos. Vai ser a mesma coisa porque é uma distribuição homogênea. Então, quando for homogênea, vale então a carga total sobre o comprimento total. Quando não, eu tenho que olhar localmente. Então, eu estou olhando localmente para esse quadradinho, eu pego uns pedaços bem pequenininhos dele e acho o dq dl. Aí ele é válido. Aí o que eu vou fazendo? Depois a gente vai integrar e somar. Então, eu peguei esse pedacinho. Aí eu pego mais esse pedacinho e vou somando a contribuição do campo elétrico de cada pedacinho. Cada pedacinho vai me dar um campo elétrico naquele ponto. E aí quando eu somo todos os pedacinhos, né, infinitos os pedacinhos que a gente tem a integral. A integral nada mais é que essa soma infinita desses infinitos quadradinhos aí, né? Tá, então a gente pode ter esses dois casos. Então, esse daqui é o caso de uma distribuição, uma densidade linear de cargas, tá? Supõe então o seguinte, olha só. Exemplo. Eu falo para você que eu tenho aqui um caso simples, onde é homogêneo. Lembrando, eu tô colocando um quadradinho, mas isso aqui tem que ser bem pequenininho, tem que só valer o comprimento dela. É complicado, tem que valer só o comprimento. Vai. Chega pra lá. Nem tanto. Tá andando ou não tá? Aí, tá. Aí eu tenho aqui então uma barra. Aí eu falo que ela tem então 4 metros. E aí tem uma carga carregada aqui de... Essa carga ela é total, né? A carga total dela é, sei lá, 8 vezes 10 a menos... Não, vou botar assim, né? 8 microcoulomb. 8 microcoulomb. Essa carga total, o comprimento é 4 metros. Eu quero saber, tá, qual que é a densidade dela? A densidade é a carga dividido pelo comprimento, porque é uma densidade linear, então a gente está considerando só uma dimensão, porque é uma barra. Sempre só pode ser linear se uma das dimensões for muito maior que as outras duas dimensões. Né? Tem que ser uma barra, um cano, né?
Uma coisa assim. Então eu vou ter, ó, carga 8 microcoulomb, né? 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido por comprimento, que é 4. Então aqui eu chego que o lambda nada mais é que 2 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro. Ou o que é 10 a menos 6 coulomb, né? É microcoulomb. 2 microcoulomb por metro. Quer dizer que a cada metro dessa minha barra eu tenho um total de 2 microcoulomb de carga. Então se eu corto lá um pedacinho de 1,5 metro dela, por exemplo, né? Eu quero saber qual que é a carga de 1,5 metro dela. Bom, se é 2 microcoulomb por metro, né? Então no primeiro metro dá 2 microcoulomb, o outro tem mais meio metro, né? Vai dar mais 1 microcoulomb. Fica 3 microcoulomb. Se eu tiver 1,5 metro, né? Então assim vai. Então, agora, suponha o seguinte. Suponha que eu não saiba a carga. Eu quero saber qual que é a carga, mas eu sei que ela foi distribuída de uma forma especial. Que forma? Cadê essa barra aqui? Copiar. Suponha que agora... Exemplo 2. Eu te dou aqui, te dou o comprimento dele. Comprimento continua sendo 4 metros, né? Aí eu coloco aqui o meu eixo Y, meu eixo X, tá aqui, meu eixo Y, nem preciso do Y, eu vou colocar, só para eu colocar. Ops. Tá aí. Aí eu falo para você o seguinte, que à medida que você vai, ela tem uma configuração tal, né? Que à medida que a gente vai andando para direita, ela vai ficando mais carregada. Então eu pego aqui, ela tem nada de carga. Aqui ela não tem nada de carga. À medida que eu vou chegando mais e mais para frente, a carga dela vai aumentando. Eu falo que a carga dela depende da posição. Por exemplo, ó, a densidade de carga, quer dizer. Então eu dou no problema que lambda dado lambda é igual a quando x igual a 0 eu não tenho nada, aí vai aumentando. Então suponha, dá uma forma simples. Exponencial, não, exponencial cresce muito. Quadrado. Então vou botar aqui que ela tem x quadrado sobre 2. O que é... Só um segundo aqui, gente. Tá. Então, eu falo que o lambda, ele varia, ele é tal que ele obedece essa expressão. Isso quer dizer o quê, né? Que quando eu estou mais próximo aqui, a carga, eu vou ter menos carga. Por quê? X quadrado sobre 2, se x é 0, aqui tem pouca carga. À medida que vai aumentando o x, isso aqui vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Então eu vou tendo cada vez mais cargas longe da origem, né? Por quê? Tá, eu falo que então a carga ela é distribuída segundo essa expressão, tá? Ela não é distribuída aleatória. Se for aleatória, elas vão se cancelar, não pode. Então, suponha que ela é feita de tal forma que aqui tem mais carga no início, menos carga no início, mais cargas no fim. Aí eu quero saber então, qual que é a carga total? Qual a carga total? Bom, para achar a carga total aqui, o que a gente tem que lembrar?
né? Isso aqui não é linear, né? Então, se é linear, a gente tem que lembrar que, veja, não é homogênea, tá? Não é linear porque é uma barra, né? Mas não é homogênea porque a carga não está distribuída igualmente em cada pedacinho, igual nesse primeiro aqui. Ela está distribuída de forma diferente. Então, a gente tem que partir do quê, né? Como x aqui foi a unidade que eu usei para comprimento, eu falo que, então, o que é o lambda, né? É dq dx. Saiu daqui, né? Lambda, carga por comprimento. Na linear, um D, né? Lambda, então é carga por comprimento. dq dl. No nosso caso, a gente vai usar dq dx, mas é a mesma coisa. dq dx. Então vamos isolar o dq. dq vai ser. Passo dx multiplicando. Igual a lambda dx. Então vamos substituir o lambda que a gente tem agora. dq vai ser igual a... O que é o lambda? X quadrado sobre 2 dx. Tá, eu quero saber como é que eu faço para encontrar o daqui agora. A gente integra dos dois lados, certo? É porque a gente está acostumado a fazer isso. Então, integro aqui. Só que qual que é o limite de integração? Né? A integral de daqui a gente sabe que vai dar aqui. Mas aqui eu vou ter que limitar, porque eu só onde tem carga. Aonde que tem carga, né? Vai de 0, x vai de 0 até 4 metros. Olha só, começa aqui e termina aqui. Então eu coloquei a origem no zero, é claro, né, para ficar mais fácil. Então ele vai de 0, x igual a 0 até 4 metros. Então, fazendo essa integral de daqui é daqui, eu vou ter... que é a integral de x ao quadrado sobre 2, né? X ao cubo, né? X ao cubo sobre 3. Mas deixa o meio aqui quieto, ó. Tira esse meio de fora aqui, tem um meio, né? Agora eu vou integrar x ao quadrado. Qual que é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Né? Tomados, que é igual a x ao cubo sobre 6. Só que agora eu tenho que tomar os limites, né, da integral. De 0 até 4. O que vai ser? Né? Eu vou substituir, substituir o 4 aqui no x ao cubo, vai ficar 4 ao cubo, né, sobre 6, menos, substituir por 0, né? 0 dá 0, então é simplesmente 4 ao cubo sobre 6. E aí, vamos ver aqui quanto dá. Bom, isso aqui vai dar menos... O 0 não coloquei, né? Então, porque 0 é 0. Então, assim, menos 0 ao cubo... 0 ao cubo sobre 6. Para falar que você está fazendo de cima menos o de baixo. Substituindo o de cima, o x ao cubo por... O x por 4, né? O de cima, né? Menos, substituindo x por 0. Isso aqui vai dar 10,7, mais ou menos arredondado. Coulomb, por exemplo. Né? Coulomb porque não falei que não era. Então, Coulomb é uma carga muito grande. Isso não existe, mas foi só um exemplo que eu dei. Então, tá vendo que a gente sempre tem que fazer isso. O que você tem que fazer aqui? Como que você acha sempre a carga? Se eu te der uma distribuição, se não for contínua, né? Aí eu vou te dar uma distribuição como o lambda varia, com seno, cosseno, como ele varia com x, ou como ele varia com a área, quando a gente chegar em área. Então, aí o que eu tenho que fazer sempre, né? Escrever ele dessa forma, y igual a dq dx, dq dl, ou se for área, dq dA, de área, né? E aí o que eu tenho que isolar? Isolar o dq, então isolo o dq, fiz aqui, né? Passei o dx multiplicando, cheguei nisso, integro dos dois lados. Aí eu vou fazer a integração de acordo com a expressão dada aí, e eu vou aplicar os limites, não esquece de aplicar os limites, de cima menos de baixo, e eu vou ter então a carga total. Porque o que acontece? O que ele é capaz de fazer quando a gente está fazendo integral? Ele vai olhando aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, quando eu pego esse pedacinho aqui, aí ele vai, checa, a integral checa com isso aqui, fala qual que tá sendo, como é que tá variando a carga aqui? Ah, tá variando dessa forma, tá variando com x quadrado. Então, à medida que eu vou ficando mais longe, vou tendo cada vez mais carga. E a integral faz isso, ela consegue somar a contribuição de cada pedacinho, de cada carguinha dessa, né, até chegar então na carga total. Que aí, quando a gente faz a integração, então, a gente consegue determinar na carga total. Tá.
Então a gente viu como fazer isso no caso para unidimensional. E se estiver tratando de duas dimensões, né? Distribuição superficial de cargas. Quando eu estou tratando de uma distribuição superficial de cargas, né? Eu posso ter o quê? Eu posso ter um quadrado, de cargas, né? Ou eu posso ter um círculo de cargas. Então, eu posso ter qualquer distribuição aí carregada com carga. Então eu tenho aqui uma distribuição, aqui é uma placa, né? Uma placa quadrada de cargas, uma placa circular de cargas. E aí eu quero descobrir qual que seria então a carga total, a densidade, né? A densidade aqui a gente chama de sigma, tá? Lá é lambda, aqui é sigma. A densidade sigma, da mesma forma que antes era por comprimento, agora como eu tenho uma área, vai ser carga dividido pela área, se for homogêneo. Se não for homogêneo, né, a gente sempre tem que usar dQ, dA. dQ, dA. Então, nesse caso, como é que eu acho a carga daqui, ó? Daqui, como é que eu acho? Isolo dQ. Eu vou ter assim, dQ vai ser a integral, vai ser, né, sigma dA. Aí eu integro, né, dos dois lados. Só que aqui vai ser uma integral dupla, porque é área, né? A gente está trabalhando com área aqui. Então a gente vai ter que... Lembra que o dA, ele pode assumir dois valores possíveis. Ele pode ser dx dy, se a gente está tratando de coordenadas normais, né? Ou se a gente está tratando de coordenadas polares, né? Que é no caso circulares, o nosso dA é r dr dθ. Isso aqui, quando vocês viram integrais, vocês viram isso aqui. Mas chegou nisso aqui, mas simplesmente você tem que usar isso. O dA, se eu estiver tratando de x e y, ele é dx dy. Se eu estiver tratando de algo polar, né, é r dr dθ. A gente vai ver aqui para ficar mais claro. Então suponha que eu tenha um quadrado. E aí, esse quadrado, então, ele tem lado L. Lado L. E aí eu falo para você que eu coloco o eixo aqui. Tá o eixo para cá. Uai. Vou fazer e levar para lá e não deixa fazer um em cima do outro, não sei porquê. Tá, então aqui tenho x, ou y, né? X e y. Tá aí, tem o meu quadrado, ele tem lado L, então eu sei Então eu sei que esse ponto aqui, ó, é L, né? Aqui também é L, tanto em x quanto em y. Aí só que eu falo para você então o seguinte, eu falo que ele depende, que eu tenho uma distribuição de carga lambda, que ela depende, que ela basicamente seria o quê? Um lambda zero, que é uma constante, vezes E
e elevado a menos xy. Olha só. Lambda zero é elevado a menos xy. Quer dizer o quê? Ó? Que à medida que você vai chegando... Quando é elevado a zero, né? Quando é elevado a zero é 1, quer dizer que por aqui, bem próximo aqui do zero, ela é constante. Bem próximo aqui da origem. Só que quando... À medida que você vai se ela é constante, vale lambda zero, né? Porque quando eu faço e elevado a zero aqui, dá 1 e sobra só o lambda zero. O que é lambda zero? É um valor que tem que ser dado aí. Eu não vou deixar em letras mesmo. Aí, à medida que você vai se afastando, o que acontece? À medida que o x e o y cresce, vai diminuindo. Vai diminuindo o tanto de carga que tem nela. Então ela não está distribuída homogeneamente. Então como é que a gente faz nesse caso? Né? Vamos lembrar aí. Primeiro, a gente tem que lembrar que lambda é dq dA. Certo? Agora, como é que eu acho? Vamos isolar o dq, né? Igual eu fiz antes. dq é igual a lambda dA. Certo? Agora a gente integra dos dois lados. Integra aqui. Integra aqui e integra aqui. Só que eu olho aqui e falo, bom, a minha área, eu não posso fazer integral com área, né? Eu preciso dar um jeito de mudar isso aqui, né? Integral de dq vai dar minha carga, que eu quero encontrar. Agora aqui vai ficar assim, ó, integral. Quando é dA, aqui não tem xy, então eu já substituo dA por dx dy. Né? Então vai ficar integral de lambda. Só que como é dx dy, né? O dA aqui, ó, ele é duas dimensões. Então eu vou ter duas integral. Uma integral, duas integrais. De lambda, o que é lambda? Lambda zero elevado a menos xy vezes dA. Mas o que é o dA, né? O dA é só dx dy. Ok? Aí agora vem a questão da integral, né? A gente tem que resolver essa integral. E como é que a gente resolve essa integral? Vamos ver. Esse aqui vocês precisam saber, gente. Não tem jeito. É uma integral sim. Quando for integrais mais complexas eu vou dar pra você. Mas vocês precisam saber fazer uma integral dupla. Eu vou fazer essa passo a passo só. A partir daí eu vou estar dando resultado só, por exemplo. O que é integral de... eu falo pra você assim. A integral... Lembra que quando eu estou integrando em relação a x, o y vira constante. Quando eu estou integrando em relação a y, o x vira constante, né? Então, vamos supor que eu vou começar integrando de dentro, ó. Eu vou começar... qual que é os limites de integração, né? Como o x, ó, vai de 0 a L e o y também. X vai de 0 a L e o y de 0 a L. O dx está o de dentro. Então, o limite de integração dele tem que ser o de dentro. Não esqueçam. O dy está de fora... Então o limite de integração aqui da integral tem que ser o de fora dele. Nos dois casos é iguais, não tem nada. Mas primeiro eu vou fazer essa integral aqui, ó. A gente começa pegando ela, chama ela de I, de integral. Vou resolver ela. Então I vai ser, ó, uma integral única, né? Integral de lambda zero elevado a menos xy dx. Certo? Essa integral, gente, vocês têm que lembrar. Aí o que eu posso dar para vocês ainda, não precisava, né, mas eu ainda posso falar para vocês o seguinte, que a integral de e elevado a alfa x dx, né, eu posso colocar no cantinho para vocês. É isso o máximo que eu vou poder fazer. Eu no outro ano nunca fiz isso, tô fazendo isso agora. Integral, fazia uma revisão de integral e deixava vocês fazerem integral. Agora eu vou dar integral. Você vai ter que saber só aplicar ela. Aí eu falo pra você, o que é integral de 1 e elevado a alfa x? E elevado a alfa x dividido por alfa. É mais c, mas tudo bem. Aqui a gente não está colocando mais c porque vai ter limite de integração. E elevado a alfa x sobre alfa. Aí você olha aqui e fala, então o que eu tenho aqui, ó? Eu estou integrando em relação a quem nesse momento? Ó, alfa é uma constante qualquer, né? Quem está acompanhando, quem está multiplicando a minha variável, ó, eu estou integrando em relação a x. A minha variável de integração é o x, ele está aparecendo aqui no e elevado a alfa x, certo? Eu vou integrar ele.
Quem está multiplicando ele é uma constante qualquer. Tá? Então, como é que vai ser? A integral de e elevado a alfa x em relação a x é o próprio e elevado a alfa x, né? Dividido pela constante que está multiplicando ele. Então, aqui seria o quê? Isso aqui, né, uma constante, tá quietinho, vai ficar aqui, lambda 0. Lembrando que isso aqui é de 0 a L, né? Agora, aí eu vi essa integral aqui, ó, tá aqui, ó. Não é a mesma coisa? Só então vai dar o quê? A própria elevada a menos xy dividido pelo quê? Quem que é o termo que está multiplicando o x nesse caso aqui? Né? Menos y. Então vai ser dividido por menos y. Certo? Tá. Aí que vem um problema. Eu vou botar um y aqui na frente, só para deixar mais fácil essa integral, senão ela vai complicar um pouco. Vou botar aqui, ó. Lambda 0, que é uma constante, vezes y, vezes elevadamente x, só para simplificar. Então, lambda 0 lambda 0 e y tá aqui. Que também tem que colocar, né? Lambda 0 y. Tá. E aqui também. Professor, mas e o y? Então você não vai... Como é que vai fazer na hora da integral do esse y? Bom, como eu estou integrando... Eu chamei isso aqui de... Eu estou integrando em relação a x, ele é uma constante como o próprio lambda. Então ele vai ficar quietinho aí, ó. Não vai ficar... lambda 0. O y não mexeu, né? Tá, agora sim eu cheguei naquela parte. Vou integrar isso aqui. A integral, como o y é constante, é como se ele fosse o menos... O alfa. O que é o alfa aqui? É menos y, né? Então a integral de elevada a alfa x dx é igual a elevada a alfa x sobre alfa. Mas quem que é o alfa? Né? Nesse caso eu estou integrando em relação a x, então é menos y. Então ficou elevada a menos xy sobre menos y. Tá vendo por que eu coloquei o y lá agora? Para ele cortar aqui, ó. Senão vai ficar mais complicado. Então corta esse y com esse y. E eu chego em quê? Vou botar aqui um parênteses só, né? Isso aqui então vai ser igual, né? Lambda 0 elevado a menos xy tomado de quanto? Tomado de 0 a L, certo? Ok. Agora, como é que eu vou tomar? Quem que eu vou substituir de 0 a L? Eu não estou integrando em relação a x, então eu vou substituir o x. Vai ficar assim, ó, lambda 0, que multiplica... Vou substituir elevado a menos L, né? Eu substituo o primeiro de cima, que é o L. Menos Ly, né? Menos, substituindo aqui, né? Lambda 0 elevado aí por 0. Só que fica elevado a 0. Então isso aqui vai dar o quê? Lambda 0 elevado a menos Ly menos... O que é elevado a 0, né? 1 menos lambda 0. Porque eu posso tirar o lambda 0 em evidência, fica assim, lambda 0 que multiplica elevado a menos Ly menos 1, né? Então, essa foi a resposta da integral de dentro. Essa foi a resposta da nossa integral de dentro. Essa aqui, ó. Certo? Chamei ela de I e resolvi ela. Agora, o resultado eu vou colocar aqui dentro e vou integrar em relação a Y. Essa é a integral dupla. Então, agora a gente vai ter, então, que a nossa carga... logo... A carga que a gente está calculando aqui vai ser, ó, o de dentro eu já resolvi a integral, tem o resultado. Então vai ser a integral de fora, ó, de 0 a L também. Integral de 0 a L. Do quê? Do resultado que a gente chegou aqui. De lambda 0, que multiplica elevado a menos Ly, menos 1.
dy, né? Que é a integral de fora, ó, dy. Agora, novamente, é uma integral simples de resolver, olha só. Y0 é uma constante, vai deixar quieto, certo? Se ela é uma constante, então eu posso fazer agora, eu faço essa integral desse e a integral desse. Bom, a integral de e elevado a menos L sobre Y, né, só para não confundir vocês, eu vou fazer mais passo a passo aí. Então eu vou separar as duas. Eu vou ter duas integrais, certo? Ó, eu multiplico o chuveirinho esse e ali. Então eu vou ter uma integral de 0 a L, né? De lambda 0 elevado a menos Ly dy. E menos, né? Esse menos aqui. Menos a integral de 0 a L também. Aí fica lambda 0, né? Vezes 1, que é lambda 0. O sinal eu tirei para fora ali. dy. Quando a gente tem dois termos separados por mais ou menos, a gente separa eles nas integrais, né? E aí eu vou ter. Esse aqui, qual que é a integral disso aqui? Tem uma constante lambda 0 multiplicando, ela continua multiplicando. Agora tem a integral disso, elevada a menos uma constante vezes y dy. Não é a mesma coisa que está aqui, ó, elevada a alfa x. Agora pensa se for y, alfa y, dá elevada a alfa y sobre alfa. Então aqui vai ficar o quê? Elevado a menos Ly, que é ele próprio, né? Dividido pelo termo que acompanha o y, que é menos L, né? Menos L. Tá. Menos... o que eu tenho que fazer isso aqui, né? Tomar de 0 a L. Não pode esquecer. Agora, a de cá, menos... O que é a integral de uma constante? dy, né? Constante vezes y. Então, vai dar lambda 0 vezes y. Essa é fácil. Também, tomado de 0 até L. Então, vamos aplicar os limites. Aplicando os limites, eu vou ter, ó, igual. Vai ficar lambda 0 menos, né, lambda 0 dividido por L. Eu peguei esse menos e joguei para cima ali. Que multiplica. Agora eu vou aplicar os limites, ó. Eu tirei a constante, posso tirar a constante de lado, deixa ela de lado, e vou lidar só com isso aqui. Agora eu vou substituir o L no lugar do Y. Vai ficar assim, ó. Elevado a menos L ao quadrado. Elevado a menos L ao quadrado. E agora depois eu substituo o Y por 0, né? Que vai dar o quê? Elevado a 0 dá 1, né? Menos 1. Menos... Como é que vai dar aqui? Eu substituo o Y por L. E depois por 0. Quando eu substituir por 0 vai dar 0, né? Então vai dar simplesmente menos lambda 0 L. E tá aí. Essa seria a resposta final. Essa seria a minha carga. A minha carga final. Então, vocês vão ter trabalho em Física 3, não tem jeito. Eu ainda tô dando a integral. O que você tem que fazer é só destrinchar ela mesmo. Então eu quero que vocês peguem isso daqui, tentem fazer de novo. E eu vou deixar uma para vocês fazerem. Vou deixar mais uma aqui para vocês tentarem agora com r θ, por exemplo. Então vamos destrinchando aqui e voltar, né? Eu dei para você, falei que tinha uma figura. Essa figura é um quadrado de lado L. E eu falei que ela tem uma distribuição de carga que ela não é contínua. Ela varia à medida que varia o x e y, varia então a carga lá dentro. Então, o que a gente tem que fazer, né? Se eu quero achar a carga, ó, como é uma placa, gente, eu chamei de lambda desde o início, não é lambda, aqui é sigma, né? Quando a gente está tratando de carga de área, é sigma, né? Olha lá. O lambda é para linear de carga. A superficial de carga é o sigma, né? O sigma, então, é dQ dA, porque a gente está tratando de área. Então, sigma dQ dA. Isolo o dQ. Isolei o dQ, passei o dA multiplicando, integrei dos dois lados, né? Olha o integral dos dois lados, né? Eu lembrei que o dA, como ele é uma integral dupla, porque ele é dx dy, então teve que ter duas integral, né? Como aqui é x e y, a gente sabe que o dA vai ser dx dy apenas. Simples.
Aí substitui o lambda, que foi dado, que foi isso aqui, lá na integral. Tá aqui. Aí eu pego e escolho qual que eu vou fazer primeiro. Eu resolvi fazer primeiro em x, nesse caso, porque eu sabia que depois, porque tinha um y multiplicando aqui, né? A gente viu que pela integral, ó, integral de e elevado a alfa x, quem é elevado a alfa x dividido pelo termo que acompanha o x, aqui eu sei que quando eu estiver integrando em relação a x, né, o y vai ser constante, vai cair um y dividindo que vai cortar com esse y aqui, né? Por isso que eu começo com x. Isso é uma forma de você ver. Tá. Aí eu fiz a integral, peguei essa integral de dentro aqui, chamei ela de i, né? Lembra que então, ó, se o dx está por dentro, o limite de integração dele é o de dentro. Se o dy está de fora, o limite de integração dele é o de fora. Ok? Aí, ok, eu fui, joguei, substituí aqui, né? Integrei em relação a y. Eu vi que então a x, quer dizer, né? Como tudo aqui era constante, eu deixei quieto, tá quietinho aqui. Aí a hora que eu fui integrar esse termo aqui então, ó, olhei aqui para a integral que foi dada, simplesmente elevado a alfa x sobre alfa, ou seja, elevado a menos xy próprio elevado a menos xy, dividido pelo termo que acompanha o x, que é menos y, né? Aí cortou o y e y, cheguei lambda 0 elevado a menos xy, só que eu tenho que aplicar os limites ainda, né? No final, quando você simplificou tudo, você aplica os limites, 0 a L. Apliquei o limite 0 a L, substitui o x, porque como eu estou integrando em relação a x, substitui o x por L, menos substitui o x por 0. Aí substituindo aqui em L, tá aqui, no lugar de x ficou L, menos no lugar de x ficou 0, isso aqui ficou elevado a 0, né? E então, elevado a 0 dá 1, e aí eu botei o lambda em evidência, tá aqui, achei, né? Agora eu volto lá e coloco no meio para resolver a outra integral. A integral de fora agora em y, né? Então voltei com essa integral aqui, coloquei aqui dentro da integral, né? E também de 0 a L e resolvi em relação a y. E aí separei, né, essa integral e essa integral. Essa integral eu usei a mesma que foi dada aqui. Essa mesma aqui, né? E aí separei os dois, então apliquei o limite 0 a L, encontrei então a minha carga. Estava dependendo de lambda 0 e L, porque eu não dei esses valores, então depende disso daí mesmo, não tem problema. Agora, suponha então que eu tenha um círculo de carga, né? E aí, ela tem um raio R, Rão. Aí eu falo o seguinte, que o meu sigma, ele depende de R de θ. Ele é assim, ó. Ele é um sigma 0, né? Vezes, sigma 0 é uma constante qualquer. Vezes raiz de R vezes seno de deixa eu ver aqui, seno de 2θ. Seno, cosseno agora, hein? Deixa eu ver se eu coloco seno ou cosseno. Seno de θ sobre 3. Melhor, vou fazer assim. Seno de θ sobre 3, eu quero... Pera, gente. Deixa eu achar uma expressão melhor aqui. Não, pode ser assim mesmo. Então, olha. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou dar só o início para vocês. O sigma, ele tá aqui. Aí você vai começar como, né? Você vai começar lembrando que sigma é dq dA. dq dA. Aí o seu dq agora vai ficar sigma vezes dA. Né? Só que aí, como o meu dA agora
Lembra que o nosso dA agora vai... dA que você vai ter que utilizar agora, como é coordenadas polares, né? Vai ser R, dr, dθ. Então isso aqui, sempre que for polar, o nosso dA vai ser isso. Então você vai substituir ali, vai ficar dq, aí você vai substituir todo esse valor de sigma aqui. Eu tenho uma integral dupla, né, do sigma, que você vai substituir o valor lá, e o dA, o que vai ser o dA? R, dr, dθ. Agora, já vai a dica que eu vou dar para vocês. Primeiro, de onde até onde? Como eu tenho carga aqui dentro, tudo aqui dentro, né? Eu tenho que formar um círculo. Então, o raio vai de 0 até rão. E o θ vai de quanto? O θ vai de 0 a 2π. Tá. A hora que você vê ali, gente, primeiro, olha só, para vocês resolverem esse problema. Em dθ é a integral de seno de θ, que aí você vai usar o seguinte. Vou dar a integral. Integral de seno de alfa θ, vai ser o dθ, menos cosseno de alfa θ dividido por alfa. Onde o alfa é o termo que está multiplicando θ ali dentro, né? E outra que a gente tem que lembrar que é a integral, né, de x de elevado a n. X elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Por que você vai utilizar isso aqui, ó? A hora que você substituir o sigma aqui, olha só. Eu não vou ter um raiz de r aqui. Olha o raiz de r aqui, multiplicando por esse r. O que vocês vão ter que fazer? Transformar ele em r elevado a n. Olha só, quando você for multiplicar os dois, você tem raiz... O que é raiz de r? Não é r elevado a meio? R elevado a meio? Tá. Vou estar multiplicando por r aqui. Vezes r, né? Para poder dar integral. Aqui vai dar o quê? Conserva a base e subtrai soma expoente. R elevado a 3 meios. Então, sempre você vai ter que deixar dessa forma você integrar. Agora você vai usar o quê? Isso aqui, né? Vai ser 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Integral simples aí. Tá? Então, só estou dando a dica para vocês disso daqui. Vou apagar aqui. Mas lembra que vocês vão ter que utilizar isso daqui para poder resolver. Então, façam esse problema. Se tiver dúvida, vocês podem me procurar, tá? E aí, isso vai ficar para a próxima aula. Então, por hoje é só e até a próxima.